Então vamos dar continuidade fazendo o download do Ubuntu Server no site oficial do Ubuntu, tá ok? O site será também inserido na plataforma, no entanto, é o ubuntu.com/download/server, tá? A versão que nós vamos utilizar é o Ubuntu Server 20.04.1 LTS, tá ok? Então vamos clicar aqui no ícone de download do ISO da instalação do Ubuntu Server. Novamente, né, a instalação vai ocorrer aqui no cantinho, na seta do Mozilla, e o tamanho do arquivo é de 914 megabytes. Vamos dar OK e aguardar aí o download acontecer. Eu vou clicar aqui em novo, vou dar o nome para minha máquina de Ubuntu Server. Próximo, eu certificar que realmente o tipo é Linux e Ubuntu 64 bits. Vou separar uma parcela da memória para esse Ubuntu. No caso aqui, eu estou disponibilizando 1 GB de memória RAM. É claro que vocês precisam verificar aí a memória disponível do computador que vocês possuem, tá ok? Como verificar essa memória? Basta, primeiramente, clicar com o botão direito em meu computador e selecionar propriedades. Aqui então eu tenho no meu computador 8 GB de memória, certo? E como eu sei o quanto está ocupada dessa memória? Basta eu apertar as teclas Ctrl Alt Del, selecionar a opção Gerenciador de Tarefas, clicar em Desempenho. Eu consigo mais ou menos ter uma ideia de consumo da minha memória. Então, da minha memória, que é um total de 8 GB, no meu caso aqui, eu estou consumindo 3.2. Então, 1 GB da minha memória RAM não vai comprometer o funcionamento do meu computador, desde que, quando eu estiver utilizando a máquina virtual, eu não esteja utilizando qualquer outro tipo de aplicação. Senão vai deixar a minha máquina muito lenta, certo? Então, nesse caso, a memória RAM de 1 GB é bem tranquilo. Vou aqui no próximo. Vou criar um novo disco virtual agora. Esse disco vai ser no formato VDI, VirtualBox Disk Image, dinamicamente alocado. Isso é muito importante, porque se eu precisar de mais espaço, automaticamente esse disco vai aumentar de tamanho para a minha necessidade. Eu vou direcionar aqui 10 GB para esse disco. Eu também preciso saber se eu tenho esse quantitativo, né? Novamente, eu vou lá no meu computador, venho no meu disco local C, botão direito, propriedades, e o meu disco aqui está ocupado em 214 GB e eu tenho 358 GB livre. Então 10 GB é o suficiente, e como ele é dinamicamente alocado, ele pode aumentar de tamanho conforme a necessidade. Então eu vou agora criar. Pronto. O meu hardware virtual foi criado. Agora eu vou carregar a imagem do meu hardware virtual para o meu hardware virtual. Eu preciso dar um boot nele. Eu vou clicar aqui em armazenamento. Eu vou vir aqui no meu disco, meu CD vazio aqui, controlador IDE vazio, é como se fosse um CD virtual, inclusive aparece escrito aqui CD virtual. Eu vou clicar no disquinho do lado aqui. Vou escolher uma imagem
de disco. Vou selecionar aqui na minha pasta a imagem do Ubuntu que eu acabei de baixar, abrir. Veja que ele carregou no meu CD virtual um CD virtual de imagem, certo? Eu dou um OK. Pronto. Agora eu vou instalar o meu Ubuntu Server na minha máquina virtual clicando em iniciar o meu hardware. É como se eu estivesse apertando o botão de liga do meu computador com o CD do Linux carregado no drive e de modo que ele possa bootar, né? Ele vai ser aí um boot que eu vou executar. Vou clicar em iniciar. Surge para mim aqui uma tela onde é solicitado que eu selecione o meu disco de boot. Eu vou selecionar aqui nessa flechinha o Ubuntu que eu já carreguei no meu drive. Se eu não carreguei, eu posso carregar neste momento, no entanto eu já carreguei. Vou dar um iniciar. Neste momento está iniciando aí a tela de instalação, né, de ajuda na instalação do nosso Ubuntu Server. Vamos aguardar aí, dependendo da velocidade do computador ou da disponibilidade da memória, isso pode levar alguns minutos. Após aí carregado todo o processo de apoio à instalação, né? Pode ser que surjam alguns erros na tela, então não se importem com isso. Isso acontece mesmo porque o processo de instalação ele tenta se adequar aí a vários tipos de equipamentos, né? Então na busca por vários tipos aí de equipamentos pode ser que algum drive, alguma coisa apresente um erro. Então é super tranquilo. Eu vou escolher aqui a linguagem inglesa. Vou escolher aqui as questões referentes à rede, também não preciso mudar nada, eu simplesmente pressiono Done novamente. Ele já selecionou aqui o meu disco virtual. Eu não vou criptografá-lo, tá? Done. Com Tab eu vou até Done, correto? Novamente. Seleciono Continue. O nome eu costumo usar um nome padrão para não esquecer, porque às vezes a gente coloca um nome e uma senha e depois simplesmente esquece, aí a gente perde a máquina virtual. Então eu recomendo que vocês façam isso também. Eu vou colocar aqui o nome do usuário de user, o nome do servidor de user, picar username user, senha user, confirmação de senha user. Pronto. Não vou instalar o Open SSH, servidor SSH, não vou instalar. Done. Não vou instalar mais nenhum outro Snap Server, né, environment, não vou instalar, simplesmente Done. E agora começa realmente a instalação do meu Ubuntu Server e aguardemos até o final. Bom, finalizada a instalação, é solicitado que a máquina seja reiniciada. Então vamos marcar aqui o Reboot e vamos aguardar aí o reinício do nosso Ubuntu Server já instalado. Bom, pessoal, agora o Ubuntu está inicializando, né? Vamos aguardar. Bom, agora já é solicitado aí o usuário. Eu vou digitar o usuário user, correto? Password user. Pronto. Meu Linux, meu Ubuntu Server já foi instalado. E aqui está a instalação da versão escolhida aí do Ubuntu Server. Tá ok? Então, o primeiro passo nosso é executar o comando de update do Linux, tá?
Para isso, eu vou digitar o comando apt-get update. Enter. Percebam que simplesmente o Linux não permite que seja executada essa função, haja vista que esse comando altera arquivos em pastas raiz, que só quem tem acesso é o root. Então nós precisamos de um usuário com permissão para isso. No caso é o usuário root. Eu escrevo sudo apt. O sudo ele chama a poder administrativo, né, do usuário de permissão root para o usuário user. apt-get update. Com o apt-get update eu também consigo me certificar aí de que o meu Linux instalado na minha máquina virtual já está com o NAT ativado, de modo a conectar na internet e fazer aí as atualizações das bases de dados que são necessárias para iniciar aí as outras instalações, tá bom? Finalizada a atualização pelo update das bases das listas atualizadas de aplicações, de aplicativos Linux, tá? Vamos utilizar aí o upgrade da mesma forma, sudo apt-get upgrade. O upgrade ele tem o objetivo de atualizar o kernel do Linux e várias aplicações que estão instaladas, tá? Isso é importante. Ele vai fazer algumas perguntas, né? Normalmente se digita yes e dá enter. É importante para que nós instalemos todas as aplicações que necessitam aí de uma base já pré-existente no Linux e essas bases já estejam atualizadas nas suas últimas versões, para que não ocorram aí incompatibilidades ou erros. Então, antes de qualquer tipo de atividade com o Linux, terminada a instalação, é feito aí o update para que ele atualize as suas bases, para que ele renove as versões das suas aplicações e posteriormente o upgrade, para que por meio dessas bases, esses índices atualizados com novas versões, ele consiga atualizar o seu sistema operacional como um todo. Vejam que ele está aí baixando arquivos, né? Ele está aí ativando pacotes.deb de repositório, né? Do repositório.deb. E isso demonstra para a gente que o nosso Linux Server, que nós acabamos de instalar, não estava atualizado nas suas últimas versões de aplicações. Por isso é que o upgrade é importante. Bom, pessoal, finalizada aí o upgrade, ele demora um pouco, tá? É a primeira vez que ele é feito. Depois, rapidamente, ele é concluído porque já não há mais atualizações, né? O próprio Linux já nos mostra aí que tudo foi atualizado. Então é isso. Antes de executar qualquer instalação ou operar o Linux, né, o Ubuntu Server, é interessante realizar esses dois procedimentos aí, o update e o upgrade, tá ok?